pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o MDH, o Movimento do Direito dos Homens. Assim, todo mundo aqui sabe muito bem, já tá com a cabeça já reluzente de tão careca que tá de saber dessas coisas, que antes da gente existir, a vermelhinha, porque assim, a migdalização eu já falei que ela existe desde sempre, veio primeiro o MDH. E por incrível que pareça, o MDH é muito antigo, ele tá desde as primeiras ondas do Femimimi. Desde as primeiras ondas do Femimimi. Desde essa época, o movimento do direito dos homens existe. Ele veio como uma espécie de contraposição ao Femimimi. Só que, bem, como já diria o Raccoon, eles estão aí há mais de quase 100 anos e não conseguiram nada. Parece, na verdade, só conseguiram piorar a situação. E assim, eu não tenho como discordar dessa fala. Como é que eu posso dizer assim? Assim, o MDH é uma coisa interessante, porque é um movimento de direito dos homens, mas que permite pandorinhas dentro. E assim, se a gente levar em consideração que a existência de uma pandorinha que verdadeiramente esteja do nosso lado e que esteja disposta a abdicar dos seus privilégios e ter que se pôr contra as suas iguais, é muito baixa. Então a gente tem que entender isso. E segundo, mesmo que fosse, como se iria provar isso? Como se iria provar tal coisa? Um exemplo, existe uma família que é só gente ruim, que só fez merda a vida toda. Aí aparece uma pessoa boa lá. O que tu vai fazer? Tu vai fazer a média e vai dizer que ele também é ruim. Mesmo que ele mostre que ele é bom, mesmo que ele faça que ele é bom, na tua visão, ele não é. Porque você pega todo o arredor e não consegue dar um voto de confiança. Mesmo que mostre, você não vai acreditar. Tanto é que eu digo, mesmo que uma pandorinha fosse uma exceção, como é que ela iria provar? E depois disso, por que deveríamos acreditar? E assim, o movimento do direito dos homens está aí há muito tempo. Eles vêm tentando jogar o jogo pelas regras. O problema é que, primariamente, as regras já estão contra nós. Os jogadores estão comprados, o juiz está comprado, a plateia está comprada, até o gramado, o estádio está comprado. O único jeito de vencer uma partida assim é não jogando. Porque, diferente de outros esportes, não existe WO na questão de guerra dos sexos. Não existe WO. Não tem como existir um WO. Não tem como se ter essa vitória. A vitória só existe quando um lado perde na Guerra dos Jejos. E essas pandorinhas, o Estado e um monte de gente sabe. Principalmente as pandorinhas femimimis. Elas sabem disso. Porque o movimento do direito dos homens foi diminuído e preterido a um simples espectador, porque ele não consegue fazer nada. Eles estão lutando aí, mas parecem mais gatinhos acuados. Eles só ficam... mas não atacam, não fazem nada. Um homem, esses caras... Eles dizem querer ajudar os caras, mas o que mais parece foi só que eles pioraram a situação. Porque desde que o MDH, por uma questão de uma revista Femimimi, foi considerado e todo mundo aceitou, sem sequer pesquisar, que era um movimento de
misoginia, eles foram lentamente sendo jogados de escanteio e destruídos. Seja por pandorinhas que estavam lá dentro ou por pandorinhas que estavam lá fora. E diz a lenda que foi esse um dos motivos da gente existir. Porque, para quem não sabe, ninguém tem uma ideia geral de quando surgiu a vermelhinha, porque ela começou como os Unpluggeds. Depois foi para Real, que foi assim que ela chegou aqui no Brasil. E depois virou a vermelhinha. Mas em quesitos históricos, a vermelhinha não tem um ponto de partida correto. A gente não tem um ano, nem sequer uma época correta para isso. Mas o que a lenda entre os mais antigos diz? Que a vermelhinha surgiu de homens, pessoas que estavam lá do movimento do MDH, que perceberam e falaram: isso não tá indo para lugar nenhum, a gente não tá conseguindo nada, tentar jogar o jogo pelas regras só tá piorando a nossa situação, a gente já não é ouvido, a gente tá tentando fazer uma rédea aqui, tentar fazer uma média, uma coisa aqui, não tá dando certo, vamos fazer o seguinte, vamos pular fora, vamos parar de jogar esse jogo, vamos viver a nossa vida. E assim surgiu a filosofia vermelha, que alguns até defendem que é estilo de vida. Isso é uma coisa que é de cada um para qualquer um. É de cada um para cada um, desculpe. Deixa eu me lembrar aqui. Lembrei. O Jason, o observador, uma vez citou uma questão que foi assim, que o pessoal da Real, eles ainda tinham muito dessa questão do MDH. Tinham muito essa questão de tentar ainda jogar essas rédeas. E assim, dá pra ver que não deu muito certo até agora. Tanto é que quem cresceu mais em termos foi a migdalização. Mas a migdalização é uma coisa totalmente diferente, é outra dimensão, é uma outra linha de pensamento. Porque a migdalização sempre existiu. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, gente? Que é a questão de que, assim, a migdalização sempre existiu. Homens que preferiram seguir o seu próprio caminho, mesmo que fossem contra as normas sociais, sempre existiram. Sempre existiram, existem e vão continuar existindo enquanto a humanidade estiver neste planeta. E até mesmo num outro planeta, se a gente conseguir ter sorte de chegar lá. Mas, de resto, como é que eu posso dizer? De resto, a vermelhinha nesse quesito foi evoluindo. Tanto que a vermelhinha, a gente já está quase virando a questão da migdalização. Porque assim, o cara que segue o seu próprio caminho, ele tem muito mais propensão a não querer relações do que um cara vermelho. Até mesmo o pessoal da Black tem mais propensão a ter algo casual, alguma coisa casual entre ele e uma pandorinha, ou talvez entre pessoas do mesmo gênero, afinal, cada um é livre para fazer o que você quiser, desde que você não interfira na vida alheia. Aí, porque as coisas foram piorando, as coisas foram desandando, e na questão dessa outra parte da luta por querer ter a voz ouvida, surgiram muitos caras tentando fazer isso. Muitos até aqui da própria bolha. O Stallone, o tio Spock defendiam a ideia de que alguém daqui da bolha fosse escolhido para ir representar a gente. Outros, como o Padrinho, o próprio Raccoon e outras pessoas, definiram que não, a gente tem que ficar longe de política. E é uma coisa que eu meio que defendo também. Tipo, seria bom a gente ter uma voz para ser ouvida lá? Seria, mas a gente só seria um prego. A gente seria um prego de metal num navio gigante. A gente seria pouca coisa, seria uma gota d'água no oceano. Não serviria de nada, seria o mesmo que zero. Seria o mesmo que você tentar encher o vazio do espaço com um balão. Não tem como, não dá.
Por isso também eu defendo a ideia de que a gente não deve se envolver com política. Porque mesmo que a gente se envolvesse, a gente não teria voz lá dentro. A gente já é preterido fora de lá, imagina lá dentro. Sem falar em todas as maracutaias e blá blá blá, a gente tá no Brasil. Tanto é que o único cara do MDH que eu defendo e respeito é o Alexandre Paiva. Só quem conhece a história do Paiva sabe do porquê ele é tão incisivo e tão forte nos seus ideais. Às vezes eu costumo comparar ele com um padrinho. Ele é o padrinho do MDH, ele é o Dom Sandro do MDH. Porque quando os dois bateram um de frente com o outro, foi uma boa disputa. Ambos tinham excelentes argumentos. E ali não foi uma questão de vencedor e perdedor, ali foi uma questão de realmente dois ideais que querem um bem maior, mas que discordam no quesito de como fazer esse bem. De um lado tem aqueles que querem ainda tentar jogar o jogo pelas regras, que querem usar a política, o poder político e outras coisas para fazer valer o direito dos homens, e outros que simplesmente abandonaram isso e só esperam tudo se explodir. Porque somente em época assim que a gente é ouvido. Ou seja, é uma questão muito pertinente. Porque assim, aqui no Brasil, tá, gente? Aqui no Brasil, o Brasil ainda aqui no Brasil, aqui ainda é um paraíso. Aqui ainda é o paraíso, aqui ainda é o céu na terra comparado à Europa. Até mesmo os Estados Unidos ainda é muito, digamos assim, ainda é algo palpável. Porque lá se tiver traição, se tiver quebra de vínculo afetivo, quebra de vínculo relacional, se o cara puder mostrar a prova, ele não precisa dividir os bens. Aqui no Brasil ainda precisa, mas não tem direito à pensão alimentícia. Lá nos Estados Unidos não. Além de não ter direito aos bens, não tem direito à pensão alimentícia, até mesmo perde o direito de ter a criança. E nisso, lá na Europa, o inferno já reina. Se vocês acham que aqui é ruim, devem ver as notícias lá na Europa. O pessoal da migtalização, da vermelhinha, da bolha no geral e do MDH são uma única força lá. São uma única força lá. Porque eles estão sendo caçados mais que bandido. Eles estão sendo caçados mais que, sei lá, parece que é a Inquisição ainda atrás de bruxa. Os caras lá são literalmente presos por expressar uma opinião anti-Pandorinha. Qualquer coisa que faça alguma coisa que uma Pandorinha possa se sentir lesada, só de ela se sentir a acusar o cara, mesmo que nem tenha prova, e o cara já é taxado de vermelho e de discurso misógino. Pra você ter uma ideia, a queda de natalidade lá tá muito maior do que até mesmo no Japão. E quando eu digo queda de natalidade, não é um número, mas sim a velocidade com que tá caindo muito rápido lá. Lá na Europa já tá tendo discussões para criar o Ministério dos Homens. Pesquise um pouco essas notícias. Europa, Ministério dos Homens. O Ministério de Saúde Mental dos Homens. Porque tá difícil, os caras não querem mais casar, não querem mais ter filho, estão tentando usar de imigração, não tá dando certo. E assim, logo, lá vai quebrar. Tem vídeos que eu encontro no Instagram, no YouTube e tal, que mostram os caras tendo que literalmente fazer protesto na frente do Ministério das Pandorinhas para poder ser ouvido. Se não me engano, acho que não sei se foi na Argentina ou na Europa, mas tem um vídeo lá do cara dele reclamando de como ele não era ouvido, de como a Pandorinha fez o inferno na terra na vida dele e o pessoal cagou e andou.
O MDH de verdade faria diferença. O problema é que a maior parte é um bando de acuado, é um bando de gatinhos. Lá na Europa, não. Lá na Europa, os caras realmente estão tentando, mas os caras estão com uma carranca tão grande disso que eles não arredam pé. Eles estão sendo literalmente quase presos por serem inimigos políticos. Eles estão sendo quase literalmente presos por serem considerados perigosos para a sociedade, só porque querem um pouco mais de respeito. Parece até, sei lá, a época dos direitos civis. Isso só me dá essa vibe de época dos direitos civis. Lá na... Assim, quando eu era criado... quando eu fui criado, assim, quando eu era menor... Quando eu era... como é que eu posso dizer? Quando eu era... mais jovem, que os meus pais... passavam muito mais tempo com os meus avós. A gente visitava muito os meus avós. Eles me ensinavam muito essa questão do cara ser firme. Meu avô, principalmente, ele era uma pessoa muito firme. Ele é uma pessoa muito firme até hoje. Mas é a questão da firmeza, de se botar à frente na adversidade. E é isso que o MDH, em sua maioria, perdeu. Os que ainda restaram e mantiveram isso, estão aí. Mas a maioria em si não tem mais isso. Por isso que a vermelhinha tomou o espaço deles. Por isso que a migtalização tomou o espaço deles. E no que dependesse de mim, é que a gente tomasse o espaço de todos esses caras que se acuaram e a gente só ficasse com o que realmente prestou. É isso. A grande ilusão do MDH foi tentar jogar um jogo de cartas marcadas. Mesmo que você vença, o pessoal ainda vai querer meter um belo buraco na sua cabeça. Aqui é o Caminho na Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!